Jeremias, capítulo 18. Nós vamos fazer uso dos versículos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, a partir do primeiro versículo, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou, e em suas mãos, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó casa de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos mais uma vez orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, que é sagrada para a gente e que nos orienta a viver de acordo com a Tua vontade. Pedimos que o Teu Santo Espírito traga lições e encorajamento para a gente nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. O contexto social, político, religioso que Israel vivia nesse contexto era um contexto de grande corrupção entre a monarquia judaica, de idolatria, de distanciamento de Deus, total frieza espiritual. Era um contexto de desigualdade, era um contexto parecido com o nosso, com um país que a gente conhece, inclusive que a gente vive. Jeremias pregou durante 50 anos na sua missão profética e poucas pessoas se arrependeram. E veio a grande destruição por conta do distanciamento de Deus. Houve vários alertas, várias sinalizações de Deus ao longo da história para que o povo de Deus se voltasse para Ele. E a gente sabe o contexto da história de Israel, por negar Deus Pai, por negar Jesus Cristo. Israel até hoje anda peregrino e é o povo que, consequentemente, pela negação constante a Deus e ao projeto de Deus, tem sofrido as consequências. Mas Deus, aprove Deus que a sua mensagem alcançasse os gentios, alcançasse todos nós, e a graça de Deus ela é oferecida a todos, porque, de fato, a situação do povo de Israel era semelhante à situação que nós vivemos hoje. O que nós podemos extrair dessas lições, desse texto, para o nosso contexto, para a nossa vida diária? Eu penso, meus irmãos, que na vida da gente, Deus ele não faz nada de qualquer jeito. Se existe algo em nós que precisa ser refeito para funcionar bem, Deus ele fará. Mas existe muita gente querendo que Deus dê um jeitinho, um remendozinho aqui ou ali, tudo isso para não se submeter ao processo de transformação do Senhor. E, meus irmãos, eu tenho aprendido que Deus ama a gente demais para simplesmente ignorar os problemas existentes e reais na vida da gente, mesmo que a gente ignore, por não querer se submeter a um tratamento de Deus. Sempre que nos propomos a realizar algo, vai existir obstáculos do caminho, e que exigirá da gente habilidade para transpô-los. E eu quero pensar e detectar a reforma como um sinônimo de transformação. Pensar na reforma como um sinônimo teológico de renovação, de transformação.
E aí eu quero usar o mesmo conceito, o mesmo paralelo que Paulo usou lá em 1 Coríntios 3:9, nos comparando a edifícios. Nos comparando a uma casa, a um prédio. Um prédio ele precisa ser construído na base do fundamento sólido. Aliás, Jesus ele falou que há pessoas que edificam as suas vidas em fundamento arenoso e aqueles que fundamentam a sua vida sobre a rocha. E nós sabemos qual vai ser a diferença quando a chuva vier, quando os ventos vierem contra aquela casa. Aquela que foi fundada em Deus, ela permanece. E esses ventos, essas dificuldades, nós sabemos também que são os problemas, que são as aflições. E a pessoa que não fundamenta a sua vida em Deus, ela está suscetível a uma grande ruína. Todo o investimento da sua vida, sendo fundada num fundamento arenoso, vai ser um trabalho perdido. Mas quantas vezes nós também temos no nosso íntimo, na nossa vida, alguns reparos que é preciso ser feitos. Mas a gente vai remendando. Já viu os remendos do asfalto de Joinville? Fica pior do que o buraco, né? Remendo não serve em alguns casos. É preciso quebrar tudo e fazer de novo. Mas por nós não queremos ser quebrado, a nossa personalidade é muito difícil, por nós não se submeter a esse tratamento de Deus, de quebrar e refazer de novo, a gente vai fazendo um remendo aqui, um remendo ali, e isso não traz solução, isso não traz o resultado esperado. Lição que eu gostaria de partir de uma atitude prática da nossa vida para a restauração de Deus em alguma área da nossa vida, de acordo com esse texto. Primeira lição é a seguinte, meus irmãos: não seja você empecilho no projeto ou no processo de restauração de Deus. Se a gente perguntar para um restaurador, essas pessoas que restauram artes antigas, ele vai dizer, se você perguntar o seguinte: qual o maior problema ou qual o maior desafio na restauração de alguma obra, na recuperação de alguma obra? Essa pessoa certamente vai te dizer, o maior desafio que a gente tem é o tempo. E sabe, nós demoramos muito em deixar ser feita em nós também a restauração do Senhor. Nós protelamos demais. E, aliás, tem uma frase de um grande pensador do tempo de Jesus, Sêneca, que inclusive escreveu, trocou cartas com Paulo acerca do cristianismo, do efeito do cristianismo na vida de Roma. Ele vai dizer que a vida, para aqueles que a protelam, vai dizer o seguinte: não dá para economizar a vida para amanhã, ela deve ser vivida no presente. Porque enquanto protelamos, a vida passa por nós a correr. Não dá para economizar a vida de hoje para amanhã. É preciso vivê-la no presente. Na vida existem pessoas como essa construção, que existe fissuras, que existe problemas estruturais, mas que não se permitem ser restauradas e estão ameaçadas a viverem debaixo de uma obra fadada à demolição. No Rio de Janeiro, um lugar onde eu trabalhei por algum tempo, existia muitas pessoas que ouvia o alarme da Defesa Civil: saia da sua casa, você está numa área de risco. As pessoas não saíam das suas casas. E muitas pessoas perdiam as suas vidas porque se submetiam a ficar debaixo de um teto, de uma construção onde havia fissuras, onde havia rachaduras, e por ignorar os alertas, muitas pessoas morriam. Na vida da gente também, e nesse
período da nossa vida cristã, Deus vai sinalizando para a gente, olha, existe alguma coisa, alguma fissura que está comprometendo a tua relação com Deus. Existe algum problema estrutural que precisa ser feito, mas o problema é que a gente vai protelando, e esses problemas vão se tornando estruturais. É como que um problema que seria tão simples de ser resolvido, acaba se transformando num problema complexo. Para ilustrar, uma cárie fica protelando ir no dentista. Aí daqui a pouco aquela carizinha se transforma vai ter que fazer obturação. E às vezes até perde aquele dente. Na nossa vida cristã, na nossa vida emocional, na nossa vida com Deus, existem alguns problemas que precisam de restauração de Deus, que precisam de transformação do Senhor, mas que por vezes nós vamos protelando, vamos deixando para amanhã. Há muitas pessoas com o casamento em crise, com a fé em crise, com problemas seríssimos, mas que tentam esconder de todos e até de Deus a sua situação. Vivendo a normalidade quando precisam de um tratamento profundo. Vivendo o auto-engano do que a submeter-se ao tratamento que traria restauração plena. Há pessoas que são empecilhas para elas mesmas, conscientes ou inconscientes, de uma restauração de Deus na sua vida. Estão se auto-boicotando, estão elas mesmas impedindo a ação modeladora do Senhor nas suas vidas. E, meus irmãos, essa é a primeira lição. Nós não precisamos e não podemos ser nós mesmos empecilhos na ação modeladora de Deus na nossa vida. Se existe algo errado em você, algo errado em mim, Deus ele nos sinaliza, e é responsabilidade nossa, depois da sinalização, se submeter ao tratamento de Deus. Que área da sua vida é necessária uma restauração? Algo talvez inacabado que Deus começou a fazer, mas que talvez o seu jeito, a sua personalidade, a sua teimosia, a sua incredulidade, ou a minha própria, ou a nossa acomodação, a nossa resistência, o nosso orgulho, tem impedido de vivermos os valores de Jesus. Nós precisamos deixar Deus reparar, o profissional certo, aquilo que só Ele pode fazer. Não resista ao Espírito Santo quando Ele te sinalizar. Se Ele detecta algo errado em nós, meus irmãos, é porque Ele nos ama e Ele não pode ignorar ou fazer vista grossa, como às vezes fazemos aos nossos problemas. Não dá para resolver um problema estrutural com massa corrida. É preciso a gente tratar o problema com seriedade, com o tratamento certo, com o profissional certo. E quando Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 3, ele está dizendo que Deus é esse grande arquiteto que nos fez, que nos conhece, que pode restaurar e reestruturar a vida da gente. Bem verdade que haverá coisas na vida da gente que será restaurada somente com a vinda de Jesus. Mas o fato é que Deus não deseja remendar ou maquiar a vida de ninguém, Ele deseja transformar-nos pela ação modeladora do Espírito de Deus em nós. O povo de Israel foi resistente, não admitiu e não permitiu a intervenção de Deus na história, e foi grande a ruína daquele povo. A gente não precisa ter medo do tratamento de Deus, porque Ele é o melhor para a nossa vida. O próprio Davi, quando pecou e Deus falou, o castigo haverá consequência pelo teu pecado. E ele falou, e Deus deu a opção para ele, você quer ser tratado pelos teus inimigos ou por Deus? Ele falou, eu prefiro ser tratado por Deus. Porque o Deus a quem sirvo, eu sei que é um Deus misericordioso. Portanto, meus irmãos, não podemos burlar os métodos de Deus, não podemos viver num auto-engano, não
podemos viver tapando o sol com a peneira, nós precisamos permitir que a luz de Deus entre nas trevas do nosso coração e traga transformação e renovação. Segundo, nós devemos ser cooperadores de Deus na restauração integral do nosso ser. Cooperadores, facilitadores de Deus. A maior tragédia da igreja brasileira é porque a igreja não tem mais interesse em estudar a Bíblia. É porque os cristãos não têm interesse mais de ter uma vida decente de oração. Por isso que nós temos 48 milhões de evangélicos que não muda a realidade do nosso país. Esse ano já morreram cerca de 40 mil pessoas assassinadas nesse país e vai morrer mais 25 mil pelos prognósticos da segurança pública do país. Esse ano, mais de 45 mil pessoas vão morrer no trânsito porque as pessoas estão sempre apressadas e a maioria dos acidentes ainda por conta do álcool que tem matado vidas nesse país. A corrupção tem matado milhares de pessoas que nem conseguem um tratamento decente no Sistema Único de Saúde. As nossas crianças não conseguem ter uma oportunidade no mercado de trabalho porque a educação lhe é furtada antes mesmo do direito de elas ter. A gente está num país em que o número de evangélicos tem crescido, mas a realidade social do nosso país não tem mudado. E nós somos desafiados a sermos cooperadores de Deus na restauração da sua criação. E nós precisamos pensar onde é que eu estou nesse projeto de Deus. Eu sou um barro em que o olheiro pode fazer de mim o que ele quiser, ou, não, está doendo aqui, ou não aperta aqui. Não, faz desse jeito, faz aquele outro jeito. Será que eu não posso fazer com vocês, diz o Senhor, o mesmo que o olheiro faz com o barro? E quando a gente pensa em barro, a gente logo pensa que não serve para nada, a não ser para sujar e ser pisoteado pelos nossos pés. Mas quando a gente pensa um barro, uma argila, nas mãos do oleiro, esse material que é tão inóspito, ele passa a ter um valor e uma utilidade. Porque Deus pega uma coisa sem valor e dá valor a ela. Deus, ele transforma aquilo que é sem valor em algo de valor. Talvez ele tenha feito isso com muitos de nós. Talvez ninguém dava valor para você, a sociedade, a sua família. Mas Deus viu algo em você. Deus, ele viu algo que chamou a atenção. Cada um de nós bem sabemos disso, somos preciosos aos olhos do Senhor. E nós precisamos também, meus irmãos, alcançar outras pessoas. Passar essa mensagem do Evangelho a outras pessoas. E você é o que Deus tem de melhor no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua família, para que esses vasos de honra, esses vasos quebrados sejam restaurados pelo olheiro, através da mensagem do profeta, que hoje é você, que hoje sou eu, no contexto onde Deus nos colocou. Nós precisamos ser parceiros de Deus. Deus precisa dos teus talentos, Deus precisa do teu dinheiro, Deus precisa da tua casa, Deus precisa das tuas habilidades. Coloque isso a serviço de Deus. E os irmãos verão o quanto Deus investirá na vida de cada um de nós, por entendermos que nós fomos alcançados e também temos a missão, como Jeremias, como cada profeta, como cada apóstolo, ao longo da história fez no contexto social em que viviam. Cooperadores de Deus, precisamos ser. Terceiro, não se ache bom demais, que não precise de restauração. Engane-se quem acha que só precisa de restauração aqueles que cometeram pecados públicos, pecados de desvio ético-moral,
como foi o caso bíblico de Davi, que adulterou, que facilitou o homicídio, de Pedro, que negou publicamente Jesus. A restauração começa nas mínimas coisas. Na nossa falta de firmeza, na nossa integridade, na nossa postura profissional, na nossa postura como esposos, como esposas, como filhos. A restauração, ela começa nas pequenas atitudes. A restauração pode e deve acontecer depois de qualquer acidente de percurso, depois de qualquer escorregão moral, depois de qualquer queda, depois de qualquer desvio, depois de qualquer atrapalhada nossa, depois de qualquer período de frieza espiritual, depois de qualquer crise de fé, depois de qualquer desastre ético, depois de qualquer teimosia de insistir caminhando no caminho errado. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Se não é o de sermos a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Toda vez que a gente não é a imagem e a semelhança de Jesus, a gente peca. E por que pecamos? Porque Deus nos fez para sermos a sua imagem e a sua semelhança. E nós somos como barro nas mãos do oleiro, que precisamos ser feitos de acordo com o modelo que é Jesus. E quando nós nos olhamos no espelho, nesse espelho do texto sagrado, não há auto-engano aqui, a gente sabe onde são as fissuras da nossa vida, onde precisa ser reparado, onde precisa de restauração, onde eu preciso que o Senhor me quebre, me faça de novo. Seja no caráter, seja nos valores. Mesmo que seja desconfortável, o importante é o resultado final da obra do Senhor em nós. O oleiro não remendou o vaso que havia se estragado na sua mão, ele o refez. A obra de Deus na nossa vida é completa. Ele faz de você uma nova criatura, uma nova pessoa, quando nós permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Certo homem foi orar no templo e disse: Pai, graças te dou porque não sou como esses homens pecadores. Faço isso, faço aquilo, faço isso, bato cartão todo domingo na igreja, estou lá. E um homem que nem ousava levantar as mãos e olhar para o céu: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. E Jesus falou: qual dos dois você acha que foi justificado para casa? O fariseu ou o publicano? E Jesus ouviu a resposta: foi o publicano, aquele que pediu misericórdia. Não se ache bom demais. Sempre haverá alguma coisa na sua vida, na minha vida, que precisa da intervenção, da restauração do Senhor. E Deus rejeita a oração dos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos nos quebrantar mais, pedir para Deus ter misericórdia da nossa personalidade, do que fizeram de nós, do que permitimos que fizessem de nós, e ser mais parecido com aquilo que Jesus deseja de nós. E, finalmente, quarta e última lição: a vida pode nos quebrar, meus irmãos, mas Deus, Ele pode nos refazer. Eu não sei qual a área da sua vida, talvez emocionalmente você já esteve quebrado, ou esteja passando por esse momento. Como é que conserta? Deus sabe como consertar. Talvez a saúde esteja fragilizada, precisando da intervenção de Deus. Deus, Ele pode restaurar. A gente é de barro, mas às vezes a gente vive como se fôssemos feitos de ferro, de aço. Mas chega uma hora que nós somos obrigados a parar. Paulo vai dizer que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que o poder
e a glória pertence somente a Deus. Quem sabe o seu pecado esteja no grupo maior na lista de Paulo, formado pela inimizade, pela porfia, pelo ciúme, pela ira, pela discórdia, pela dissensão, pelas facções. Quem sabe nós precisamos ser quebrantados e em que área da nossa vida para Deus refazer a gente de novo. Talvez não por inteiro, porque talvez você já tenha e certamente já tenha conhecido verdadeiramente Jesus como Salvador da sua vida. Mas mesmo para aquelas casas que foram construídas na rocha, sempre haverá um reparo, uma reforma que precisa ser feita. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente capricha, né? O chão até vê um paninho que a semana não via, porque a gente quer receber bem. A gente olha para o teto, vê se está tudo limpinho, espana o sofá. O Espírito Santo mora na tua casa, que é o seu corpo, que é você, que é a tua mente, que é você por completo. Quanta bagunça às vezes ele encontra lá, e ele vai sinalizando: filho, isso aqui está me incomodando. Não, Deus, mas não me incomoda não. Se o Senhor quiser ficar, fica aí, sabendo que eu não vou mudar. Quanta resistência nossa, quanta sujeirinha, aquele mofo que começa tão pequenininho e depois vai se alastrando. Aquela infiltração que a gente vai ignorando, depois compromete toda a parede, tem que pintar, dá um trabalho, porque a gente ignorou uma coisa que era tão pequena, tão insignificante. É o meu jeito. Mas não é mais o nosso jeito que vale, é o jeito de Deus. Quem sabe seu pecado seja da violência, de não se conter, falta de domínio próprio. Talvez sua frase predileta é: comigo é assim, entristecendo tremendamente o Espírito Santo. Talvez o ciúme, de não aguentar o sucesso do outro, e tem feito tudo para se destacar ou prejudicar o outro. E isso é pecado, e mesmo isso precisa também ser quebrado, para que nós vivamos o amor de Deus. Talvez a ira, a dificuldade de perdoar os erros dos outros, mas você depois dobra o seu joelho pedindo misericórdia e clemência a Deus quando você comete os seus erros. Quem sabe o seu pecado seja a discórdia por causa da ambição egoísta, de querer os holofotes para você, de semear dissensão, discórdia. Quantas coisas na vida da gente, se nós fizermos um diagnóstico e pedir para o Espírito Santo: Senhor, revela em mim aquilo que precisa de uma reparação e que eu sou incapaz de fazê-lo, mas eu peço que o Senhor comece uma obra no meu coração. Se for possível, me quebre e me faz de novo. Eu sei que vai doer, mas esteja comigo, porque o Senhor é o remédio, o Senhor tem o tratamento certo. Nessa caminhada com Deus, não podemos viver no auto-engano. Nós sabemos onde precisamos da intervenção transformadora de Jesus na nossa vida. Se é na tua vida emocional, a sua restauração está no Senhor. Se é nos teus relacionamentos, a transformação está no Senhor. Ele te fez, Ele te conhece, Ele se importa contigo. Nós precisamos se deixar ser tocado, moldado pelas mãos do Senhor. Porque nós somos incapazes de fazer isso sozinho. Deus continua trabalhando em nós, meus irmãos, até aquele dia. Eu gostaria que você orasse ao Senhor nessa noite, pedindo que Ele, se o Espírito Santo já te revelou em algum momento qual é a área da tua vida que precisa de transformação,
de reparo. Peça a Ele: Deus, olha, eu estou fugindo disso, porque eu tenho medo disso, é acomodação minha, mas eu peço que o Senhor me ajude. Deus é o maior interessado em transformar a nossa vida. Talvez você ore tão pouco. Talvez você não tenha mais profundidade com Deus. Deus, eu quero ter uma vida de oração, uma pessoa que esteja mais próximo, alinhado da vontade de Deus. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa oração é uma promessa de Deus, mas ela é condicional. Para aqueles que permitem, para aqueles que permanecem nas mãos do Senhor. Minha oração, meus irmãos, é para que o meu coração seja completamente renovado e voltado para as ações que esse oleiro deseja realizar na minha vida. Para que forme em mim um caráter de seu Filho Jesus, para que me refazendo de novo, me torne mais parecido com Jesus, no meu andar, no meu falar, no meu procedimento, nos meus hábitos, no meu dia a dia. Minha oração é não resistir à ação de Deus. Se você é um vaso que as circunstâncias da vida tenha quebrado você, tenha sujado você, saiba que Deus tem interesse em você. Ele não descarta ninguém, Ele quer alcançar todos. Ele quer fazer tudo novo, de novo. Não importa quantas vezes você tenha se quebrado, se sujado, o oleiro, ele tem o poder de restaurar. Não existe nada que Deus não possa dar jeito. Em qualquer área, o que nós precisamos é nos submeter à vontade do Criador. Eu convido a todos vocês também a ter esse mesmo sentimento, porque quando nós não somos capazes de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. E a maior mudança é se permitir ser refeito pelo oleiro. Essa é a pergunta: você quer? Restaurar a tua fé, o teu casamento, a tua vida emocional? Seja qual for o teu dilema, Jesus está à tua disposição. E eu estou convencido, como Paulo disse, que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Permita que você seja aperfeiçoado por Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Quanta imperfeição, quanta sujeira, quantas rachaduras às vezes, porque nós insistimos em às vezes viver desalinhado, desajustado da direção e do projeto original que o Senhor tem para cada um de nós. Mas obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou em Jesus Cristo e nós podemos ser refeitos, redirecionados, realinhados por meio do novo e vivo caminho que Jesus nos possibilitou viver. Mas Deus, mesmo a casa que um dia foi construído sobre a rocha, de vez em quando é preciso alguns reparos, alguma reforma. E eu peço que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa postura como cidadão do reino. Queremos refletir a imagem de Jesus, Teu Filho, em todos os lugares, em todas as circunstâncias da vida. Restaura, Senhor, a fé daqueles que precisam ter sua fé fortalecida em nome de Jesus.
Restaura os casamentos, restaura as relações entre pais e filhos, entre filhos e pais. Restaura o nosso ser para a glória do Senhor. Restaura a vida desse meu irmão que está emocionalmente em cacos, mas o Senhor pode dar uma vida nova, perspectivas novas. Tu és o Deus que faz acontecer. Tu és o Deus que do nada criou e formou todas as coisas. Nós temos plena consciência da capacidade transformadora do Senhor na nossa vida. Mas Deus, que nós não sejamos empecilhos nessa obra modeladora, que nós nos coloquemos nas Tuas mãos por inteiro. Faça isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.